Vereador Elber Batalha, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia, Elber. Prazer meu, Fábio. Satisfação estar aqui com Antes de você. nós falarmos no IPTU, a CPI do lixo avançou, andou? Qual é a sua? Você que foi o autor do requerimento, que é membro da CPI também. Isso. Já teve alguma reunião? Enfim, o que é que você pode nos falar sobre a CPI do lixo? Na verdade, nós tivemos a primeira reunião, que foi uma reunião apenas, vamos dizer assim, administrativa entre os membros na última segunda-feira, onde nessa reunião nós fixamos as posições de cada um. Infelizmente, nós queríamos ocupar a relatoria, mas eu não fui eleito pela bancada de 4-1 do prefeito Edivaldo Nogueira. Não tem jeito, então, é 4-1. Eu espero que não seja 4-1 tudo para não investigar, né? Mas foi escolhido o vereador Vinícius Porto como presidente e o vereador Manuel Marcos como relator. E hoje à tarde, às 15 horas, começam as sessões deliberativas. O presidente é Vinícius. E o relator é Manuel Marcos. Manuel Marcos. E nós vamos continuar, nós já apresentamos ontem 6 requerimentos. Nesses primeiros requerimentos, nós solicitamos à Deltap, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos órgãos da Prefeitura, notadamente a Insurb e a Secretaria de Meio Ambiente, porque em determinado momento da administração passada, quem fazia as licitações do lixo era a SEMA, era o Meio Ambiente. Toda a documentação relativa a esse período e todos os contratos emergenciais, todas as licitações, e aos órgãos de polícia e investigativos, o andamento e as provas, as interceptações telefônicas, tudo isso tem que ser fornecido. Na verdade, são algumas dúvidas. Por exemplo, quanto à Operação Babel. No primeiro momento, a polícia concluiu sua etapa, através do trabalho competente da equipe da Deltap à época, e se enviou para o Ministério Público. O que nós sabemos é que o núcleo de 2017 foi todo denunciado, ações criminais foram impetradas, foram ajuizadas e estão em trâmite. Mas o núcleo de 2010, ninguém de 2010 que foi indiciado foi denunciado pelo Ministério Público. Então, nós, nesses requerimentos de hoje, estamos solicitando informações também para saber se ainda vão ser denunciados, se os inquéritos foram arquivados, se foram arquivados por que motivo. Agora, é de extrema necessidade, Fábio, que a população participe e a participação de vocês da imprensa é de suma importância. Numa CPI formada por 4 membros de um governo que trabalhou a vida toda para que a CPI não investigasse nada, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, é muito difícil. A ingerência de Edivaldo Nogueira é muito grande para que não haja investigação, para que isso não evolua, e é necessário e indispensável, imprescindível, a participação da imprensa livre, notadamente da TV Atalaia, que faz um grande papel e que tem participação efetiva para que isso tivesse avançado. Se você lembra bem, foram 11 meses de luta na Justiça, a Prefeitura recorrendo de tudo que era jeito para que a CPI não fosse instaurada. Eu vou pedir um minutinho, viu, Elber, só para a gente tomar um cafezinho aqui. No retorno, o Elber vai continuar falando sobre a CPI. Nós vamos saber o seguinte, a CPI pode investigar o quê? O que é que pode acontecer? O líder do prefeito disse que a CPI não tem necessidade porque tudo já está sendo apurado. E atenção, o Tribunal de Justiça julga hoje a ação de inconstitucionalidade do aumento de IPTU. O seu IPTU que você paga. Fique ligado, 7h04, a gente vai tomar um cafezinho, volta já já. Já tomamos o cafezinho, né? 7h07, para você não perder a hora. Estou olhando aqui para Raimundo Macedo, ontem foi o aniversário dele, hoje ele está, né, assim, meio, né, tá firme, né? Muito bem, daqui a pouco Raimundo Macedo e as principais informações do esporte. Confiança joga amanhã, né? Joga amanhã pela Copa do Nordeste. Me fizeram ontem uma pergunta, Raimundo. O que é a Copa do Nordeste? Se o Confiança classificar, ganha o quê? Você vai responder daqui a pouco. Um dinheirinho, Você vai responder daqui a pouco. Elber, o líder do prefeito, Bittencourt, já disse várias vezes que esta CPI ela não tem razão de ser, porque todos esses fatos já estão sendo apurados pelo Ministério Público, pela polícia, que a CPI é simplesmente palanque político para a oposição. O que é que a CPI pode fazer de diferente do que já está sendo feito? Isso mostra como não há interesse de membros da CPI de participarem, de investigarem nada. Porque como é que ele, que trabalhou a vida inteira para que a CPI não existisse, trabalhou efetivamente para que as investigações não se instalassem, depois que a Justiça determina a investigação, se inscreve para ser membro e agora começa a querer desconstruir a CPI de dentro da CPI. A CPI pode requisitar documentos, a CPI pode ouvir pessoas e pode ouvir com outra dinâmica.
ao contrário do que acontece muitas das vezes nos gabinetes, que as coisas ficam colocadas num segundo plano, a repercussão de uma investigação parlamentar ela é outra. Ela tem a transparência, ela tem uma publicidade maior, o acesso de vocês da imprensa é amplo e restrito, diferentemente do que ocorre muitas vezes na polícia e no Ministério Público, que só depois de algum tempo esses depoimentos são fornecidos. O inquérito é sigiloso, há processos que correm em segredo de justiça. Exato, por exemplo, até hoje, as interceptações telefônicas que se referem a Edivaldo Nogueira, que supostamente teria recebido uma doação de caixa 2 da torre de 4 milhões, está em segredo de justiça e não se tem acesso a isso. Então, há toda uma outra dinâmica, e é dessa dinâmica que a situação e que a gestão atual tem medo. Alguns vereadores em confiança disseram que a polvorosa é acabar com a CPI logo. Que ontem o discurso do vereador Vinícius Porto, a primeira reunião da CPI é hoje. A CPI no requerimento consta para durar 4 meses. Ele já disse, vamos ver se precisa mesmo, talvez em 60 dias a gente resolva. Se o relatório não for, digamos assim, se você discordar do relatório, você como membro pode apresentar um relatório paralelo? Eu vou apresentar um relatório paralelo, sem dúvida nenhuma. E foi essa discussão, porque eu não acredito, com todo respeito ao meu colega Manuel Marcos, que esse relatório, sendo monitorado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, vá retratar alguma realidade. Isso, agora vamos lá, a pergunta que as pessoas fazem. A CPI pode resultar em quê? Por exemplo, pode resultar no impeachment do prefeito, por exemplo? A CPI pode resultar em novas provas que possam fundamentar novas ações e a aceleração das ações que já existem. Sim. Por exemplo, você pode ter uma ação judicial em trâmite já com algumas questões e dentro dos depoimentos, dentro dos documentos requisitados, surja uma nova realidade que possa subsidiar provas novas ao Ministério Público. Por exemplo, nós estamos em diálogo constante com o Ministério Público sobre essa questão. Nós hoje já vamos requerer documentos ao Ministério Público, informações sobre as investigações. E outra coisa, podemos muito bem convidar promotores que participaram, delegados, agentes de polícia que participaram da investigação da Babel, para esclarecer pontos aos parlamentares. A grande questão que precisa é que os parlamentares precisam querer investigar. Porque não dá para numa CPI de 5, um querer investigar e os outros já começarem a CPI dizendo que está bom, que está na hora de aquietar. Vereador Elber, mudando agora de CPI para IPTU. Vamos lá. O carnezinho indesejado que o cidadão recebe no começo do ano. A ação será julgada hoje. Isso. Né? É a continuidade do julgamento. A ação foi ajuizada pela UAB, pelo PSB. E então, pelo PCdoB. E pelo Ministério Público. E pelo Ministério Público. O que é que pode resultar nesta ação? Se esta ação, se o aumento foi julgado inconstitucional, o que é que pode acontecer? Na verdade, o que nós discutimos desde o início, que esse aumento era abusivo, que feria o princípio da proporcionalidade. Esse aumento foi na época de João Alves. Foi, o aumento de 2015, que feria o princípio da capacidade tributária do contribuinte, que feria o princípio do não confisco tributário, porque você imagine alguém, Fábio Henrique, que tem uma casinha, mas que está desempregado, que está passando por dificuldade financeira, ocorreram situações de aumento de IPTU de 900% naquela lei. Então tem gente que não vai tirar da comida, da mesa, da feira, o dinheiro para pagar IPTU. E aí hoje a consequência lógica de você não pagar seu IPTU é a penhorabilidade do bem. É uma das exceções que sua casa pode ser penhorada, é a dívida de IPTU. Então nós questionamos tudo isso desde o início. E à época o PCdoB era autor da ação também, junto conosco. Curiosamente, depois que o prefeito Edivaldo Nogueira ganhou a prefeitura e ocupou Saiu da ação. Pior, se saísse fosse bom, estava bom, porque não atrapalhava. O PCdoB agora, no processo, pede a desistência da ação, querendo arquivar e manter os aumentos, o que é pior. Esse é o primeiro, inicialmente hoje, no início vai ser julgada essa preliminar. Daqui a pouco nós vamos falar ao vivo com o doutor Henrique Clay, presidente da OAB, também sobre esse assunto. Pergunta que eu recebi aqui, desculpe ter lhe interrompido. Não, claro. O dinheiro que a população já pagou, se julgado inconstitucional, pode ser devolvido? Pode, depende dos efeitos da modulação que o tribunal dá hoje no julgamento. Se ocorrer tudo como a gente espera e a lei for declarada inconstitucional, ela pode ser declarada inconstitucional de forma abrangente, ou seja, de forma retroativa a 2015, e toda a população terá um crédito tributário a ser compensado,
que pode ser devolvido e pode ser crédito para os IPTUs compensar no ano futuros. seguinte. E agora o tribunal pode fazer uma modulação, que eu acho, com muita seriedade, o ideal seria que a população fosse compensada, mas eu acho que o mais provável que ocorra será a modulação dos efeitos. O que é isso? A modulação dos efeitos é dizer o seguinte, é inconstitucional, mas para não quebrar a prefeitura, O que já pagou, e de agora A partir de agora. para frente, a prefeitura vai ter que ou repristinar, revalidar a lei anterior, de 2014, ou mandar para a Câmara uma nova lei para servir para o IPTU de 2019. Julgamento é agora 8 horas. 8 horas. Ok. Boa Saindo daqui, sorte. vou Vá pra pra lá. Boa sorte, Elber. E nós vamos acompanhar daqui a pouco, inclusive, com a entrevista com o presidente da OAB lá no Tribunal de Justiça. A TV Atalaia vai acompanhar este julgamento importante, porque se refere ao IPTU que você paga.